Durante o verão antártico, o sol da meia-noite mantém o continente iluminado por 24 horas seguidas, como se a noite não existisse. Já deu. É chata levar, né? Vamos pra cá, senhores? Vamos? Da estação antártica Comandante Ferraz, via e ouvia a geleira Stenhausen desmoronar. Em segundos, a paisagem imponente era transformada pela força da natureza. Aquela visão não saiu da minha mente e eu decidi. Precisava ver de perto. Pedi autorização e, agora, aqui estou, navegando em direção às geleiras Stenhausen e Ajax. Hoje nós vamos ter o privilégio de circular a Ilha Rei Jorge conhecendo os pontos principais dela. A expectativa crescia. Eu sabia que a qualquer momento poderia testemunhar o que via à distância. Estamos aqui, muito próximo da geleira Stenhausen. É algo assim incrível poder conhecer de perto. E acabamos de ver a natureza desabando, mostrando o que está acontecendo aqui na Antártica, o degelo. Apesar de ser comum testemunhar o colapso de geleiras com tanta frequência, isso é um lembrete impactante da fragilidade destas gigantes diante das mudanças climáticas. Ver pessoalmente foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. Seguimos em frente e vamos agora para um lugar chamado Demey Point. Ferraz, separa praia. Aqui Mímico solicitando apoio, câmbio. Quem manda aqui na Antártica é o tempo. E como ele virou e o mar piorou, teremos que retornar e prosseguir a missão num outro dia. A noite chega, mas traz consigo mais do que o silêncio. Do meu camarote, vejo a neve começar a cair, lenta, quase silenciosa. Uma tempestade se aproxima.
força dos ventos é tão grande que o aerogerador não resiste e quebra. Enclausurada pela situação, sinto a fragilidade da tecnologia diante da imensidão do clima antártico. O dia amanhece e vejo os militares em atividade. Em um lugar como este, todos precisam estar preparados para o inesperado. Com habilidade e precisão, eles consertam o equipamento. E agora fico sabendo que, desta vez, podemos seguir o plano original de circular pelos arredores da ilha Rei George. Hoje o tempo amanheceu muito bom, favorável para que eu possa conhecer um pouco mais da ilha Rei George. Será que eu vou topar com pinguins, com focas? Vamos ver. Vamos seguir viagem novamente. Para nós brasileiros, Demey Point marca o limite de navegação da Zona Vermelha Marítima, uma área de grandes desafios e restrições. Localizado na ilha Rei George, este ponto estratégico está rodeado por diversas estações de pesquisas de países como Brasil, Chile, Rússia, China, Polônia e Coreia do Sul. Com várias nações presentes, Demey Point se tornou um centro de pesquisa internacional, onde cientistas se dedicam no estudo do clima, geologia e vida selvagem, buscando entender os impactos das mudanças climáticas e o papel do continente gelado no equilíbrio global. Então, uma coisa interessante para vocês saberem é que nós estamos aqui navegando e quando tem pedras de gelo acumuladas aqui no mar, nosso amigo aqui precisa diminuir o motor, né, para que o bote vá bem devagar, para que não atinja e a gente fique por aqui à deriva, né? Então, assim, diminui a situação para que a gente consiga prosseguir. Infelizmente, parece que não será dessa vez que vou descer em Demey Point. Aqui é pra descer ou é só dois? Ah lá! O que você acha? Eu queria descer aqui, mas tá perigoso. Embora a vontade de descer seja grande, o senso de responsabilidade dos patrões é ainda maior. Se der, desce. Não dá pra descer não, cara. Se der, descer. Não É, tem como descer. senão não. Vai ficar arriscando aí à toa. Abicar o bote com o mar tão agitado seria arriscado demais. Então, seguimos margeando a costa, apreciando a beleza do lugar. De repente, ouço: Mímico, aqui Jubarte. Vamos magiar a enseada para mostrar ao pessoal a vida animal? Era a voz firme do Rocha, o condutor do outro bote, indicando para o colega o trecho mais viável. O destino me levou a um lugar ainda mais especial, a Pinguineira Copacabana. Por ser uma ASPA, área antártica protegida, não podíamos desembarcar. O local abriga pinguins das espécies Gentoo, Adélia e de Barbicha. Percebi que o imprevisto havia me levado a um dos lugares mais belos desta jornada. Quando os pinguins formam seus ninhos, começa uma jornada de cuidados compartilhados que é de aquecer o coração, mesmo no frio polar. Após as mães colocarem os ovos, os pais assumem um importante papel de mantê-los seguros e aquecidos nos ninhos, enquanto elas enfrentam as águas geladas em busca de alimento. O trabalho em equipe é essencial. Quando as mães retornam com um banquete marinho para alimentar os filhotes, é a vez dos pais saírem para o oceano, garantindo que ambos contribuam para a sobrevivência da nova geração. Esse ciclo de cooperação continua após o nascimento dos filhotes. Os pais se revezam na proteção contra predadores como gaivotas e outros curiosos. Juntos, eles educam os pequenos para a independência, preparando-os para, um dia, trocarem a penugem por penas e mergulharem nas águas geladas do extremo sul em busca de seu próprio sustento. Na Antártica, o instinto de sobrevivência é reforçado pela dedicação e trabalho em equipe.
ouvi alguém falar. Patrícia, é hora de partir. Estão totalmente parados aí, tá vendo você? 11 pessoas no total. No exato momento do nosso recolhimento, fomos pegos de surpresa. O mar virou de repente. Quem manda na Antártica é o tempo. Como vocês podem ver, ó, visibilidade quase nenhuma. E o prudente é retornarmos para a SF. Tudo deu certo e, em meio ao nevoeiro, seguimos voltando para a estação. Olha que lindo a escultura que nós achamos em gelo no meio do caminho voltando aqui para a estação e que agora está conosco. Os patrões conheciam bem o mar, sabiam que, nessa região selvagem, cada decisão podia significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. É nessas horas que sentimos o peso do que é estar aqui na Antártica, em meio a paisagens brutais e desafiadoras, onde a natureza sempre vai ditar as regras desta aventura.